Oi, gente! Salve, salve geral! Seja bem-vindo a mais um Solta o Verbo! E hoje a gente quer conversar com você sobre um assunto que deixa a gente bastante nervoso, né? Aflito, indeciso muitas vezes. Que é sobre vocação. O que eu vou escolher para a fase da minha vida, né? O que eu vou ter como profissão? Principalmente aquela fase, né, que a gente tá ali saindo do ensino médio e a gente muitas vezes não sabe o que fazer e parece que todo mundo já tá com a vida feita e parece que você ainda não sabe bem ao certo, né? Então isso causa muita aflição no nosso coração, né? Na realidade, eu conheço poucas pessoas que com 16, 17 anos já estavam decididas. É verdade. A Lari foi um caso específico, mas assim, de todos os meus amigos, inclusive eu, cara, eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia estudar, né? E na maioria das vezes, né, a gente recebe uma pressão muito grande. Não sei como é que é na sua região, mas pelo menos na região onde eu morava, tinha bastante, assim, pressão, né? Você precisa fazer alguma coisa, né? A gente meio, assim, que já considerava inferior quem não tinha trabalhado de Java aprendiz, sabe? E aí a gente tem toda aquela pressão e você tem que sair e saber do que você vai fazer pro resto da sua vida. E muitas vezes nessa fase você está muito perdido, né? E corre muita chance de, se você fazer as coisas com muita pressa, se você fazer as coisas com aquela euforia, pode muitas vezes dar errado. Mas se a gente toma decisões com mais calma, a gente consegue acertar mais. E a gente quer primeiro te falar para você ter calma nessa situação. Por mais que é uma situação de desespero muitas vezes, mas ter a calma. A calma, ela faz a gente conseguir ser mais racional nas nossas escolhas, né? E deixar claro que não existe uma fórmula perfeita para você descobrir com 17 anos o que você vai ser pro resto da sua vida. Eu me formei com 17, com 19 eu fiz um curso técnico de radiologia, fiz estágio, mas não trabalhei na área. Mas foi legal para ver que eu não gostava daquele clima de clínica, hospital, gente machucada, né? Confesso que foi um pouco por pressão, que eu precisava estudar, fazer alguma coisa, mas foi uma experiência legal, também foi válida para eu descobrir que não era aquilo que eu queria, né? Então a gente quer começar a te fazer pensar aqui, borbulhar os pensamentos, explodir tua cabeça para que você comece a, de repente, abrir algumas portas para entender qual será o seu futuro, quais as profissões que você pode trabalhar. Uma coisa que a gente pode começar a pontuar é você perceber em você o que você gosta de fazer. Eu sei que na minha época de escola eu não gostava muito de matemática, não gostava muito de história, a maioria não gostava, mas tudo que envolvia arte, por exemplo, educação física, eram coisas que eu gostava um pouco mais. Mas mesmo assim eu ainda não sabia o que fazer. Então, uma coisa que a gente pode pensar, que você pode pensar, se você tivesse que trabalhar não só pelo dinheiro, mas por algo que você gosta de fazer, o que você faria? Por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar no escritório, ficar na frente do computador, sozinho, sem ninguém do lado. Tem gente que gosta de trabalhar no escritório, mas com um grupo de pessoas. Tem gente que não gosta de trabalhar no escritório, gosta de trabalhar na natureza, né? Tem gente que gosta de trabalhar com carro. Tem gente que gosta de trabalhar aconselhando pessoas. Então, pensa na tua cabeça, se você pudesse escolher um emprego, independente do salário que você vai ganhar. Qual a região ou o que você se sente mais confortável fazendo? O que o teu coração é mais atraído a fazer? E aqui vem uma dica também, né? Às vezes você pode falar, mas Lari, Eric, meu Deus, eu sou tão sem graça, eu não sei. Vocês estão falando isso, mas eu realmente não sei o que fazer. Mas às vezes falta a gente colocar em prática algumas coisas, né? Talvez o que a gente vai falar são coisas que você já sabe, você já ouviu, você já leu ali em alguns blogs. Mas às vezes falta talvez você pontuar, sabe? Pegar um caderno e escrever realmente. Ai, mas eu não gosto de nada. Então comece a pontuar o que você não gosta. Por exemplo, eu sabia que desde criança eu não gostava de exatas. Não era uma coisa... É uma coisa que eu não gostava. Nunca me dei bem com matemática, nunca gostei, sabe? Então, só de você, tipo assim, excluir muitas vezes a área de exatas, você já vai excluir engenharia, você já vai excluir alguns trabalhos. Então, olha pelo outro lado, né? Você já sabe que você não quer engenharia, por exemplo. Então, você pode começar a pontuar coisas que você tem certeza que você não quer, né? E algo também que é legal é você dar uma olhada que
conteúdos você gosta de consumir na internet? Muitas vezes você vive, por exemplo, consumindo conteúdo sobre alimentação, sobre saúde, sobre esporte, sobre, né, sobre uma vida saudável, fitness, etc. Dá para se pensar se você não gostaria de trabalhar nessa área, como nutricionista, né, um professor de educação física, pilates, sei lá, alguma área da saúde, entende? Então, é legal você se observar nesse momento e anota, sabe? Coloca no papel isso. Quando você coloca no papel, parece que as coisas começam a fluir. Você está fazendo alguma coisa, entende? Não ficou apenas aqui no mundo das ideias, né? Você está colocando isso em algo material. Aí você vai conseguir enxergar isso de fora. E isso começa a fazer mais diferença. Por né? que a gente está falando sobre você perceber em você as coisas que você gosta? Porque muita gente, talvez a maioria das pessoas, quando pensa numa profissão, pensa em ganhar dinheiro. Talvez a primeira coisa que as pessoas pensam, o que eu posso fazer para ganhar muito e trabalhar pouco? Esse seria o trabalho ideal. Eu, pelo menos, quando tinha uns 19, 16 anos ali, eu pensava, cara, qual a profissão que trabalha pouco e ganha muito? E na época, a radiologia era atrativa, porque você trabalhava meio período e ganhava o salário de quem trabalhava integral. Só que eu fui para esse lugar e não gostei. Então, por que a gente está falando isso? Porque o que adianta você trabalhar num trabalho que ganha muito e você viver frustrado? Você ganhar muito dinheiro, mas o teu trabalho vai ser um saco, sabe? Você não aguenta, chega segunda-feira, bate aquele desânimo. Poxa, vou ter que ir para aquele trabalho, ficar com aquelas pessoas, fazer aquelas coisas que eu tenho que fazer. Agora pensa se Depois você vai ainda gastar dinheiro com terapia, né? Que você vai estar tão mal. Vai gastar dinheiro tudo no psicólogo depois. Mas agora pensa se você tá lá no final de semana, curtindo com teus amigos, com tua família, e daí vem o pensamento da segunda-feira. E você pensa, poxa, cara, eu tô afim mesmo de voltar lá para aquele meu lugar, para o meu ambiente de trabalho. Lá eu gosto de fazer isso. Até quando não é horário de trabalho, eu tô estudando sobre isso. Então, tenta focar em alguma coisa que você curte, que você gosta. Porque se você se torna um bom profissional na tua área, cara, o dinheiro vai vir naturalmente. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, né? E isso é interessante falar porque o mercado, ele muda. Né? Então, por exemplo, eu lembro que quando eu estava saindo do ensino médio, estava muito na moda ADM, administração, né? Então, assim, parecia que todo mundo estava fazendo ADM. E assim, só que agora começou a mudar, agora já não tá tão na moda, agora tá um pouco mais direito, medicina, né? E a gente percebe que a galera vai indo muito pela moda, o que todo mundo tá fazendo. Mas o mercado, ele vai sempre mudar, sempre mudar. Né? Então, isso é interessante de falar para não escolher apenas alguma coisa que está na moda, porque depois essa coisa ela vai sair de moda, né? E escolher algo que de fato você quer, né? Que você vai fazer. E também acho que é interessante pontuar aqui, calma, você pode errar, sabe? Você não precisa escolher uma profissão que realmente vai ser aquela para sua vida inteira, sabe? Eu já vi, por exemplo, pessoas que, sei lá, se formaram em direito, fizeram, né, atuaram na área, e aí depois de um tempo ela percebeu, sei lá, a mulher começou a fazer doce, ela percebeu que ela adorava fazer doce e abriu uma loja de doce, sabe? E ela ficou mais satisfeita com a loja dela de doce, com o empreendimento. Então não quer dizer que você vai ter que viver para a vida inteira com aquilo. Assim, tem espaço para errar, né? Como o Eric falou, ele fez radiologia e viu que não queria isso, né? E é interessante isso porque também não leva a gente a idolatrar uma profissão, sabe? A gente muitas vezes começa a idealizar uma profissão perfeita, né? Como se, sabe, gente, qualquer profissão, por mais que você goste dela, vai ter um monte de coisa ruim, vai ter coisa, sabe? Vai ter dor de cabeça, todas as profissões são assim. Até que você pode pensar que é a melhor, sabe? Então, por exemplo, sei lá, eu idealizo em ser, sei lá, nutricionista, né? E tem toda aquela magia pra mim de cuidar das pessoas, de ensinar sobre saúde, toda aquela coisa, né? Mas no meu dia a dia eu vou ver que muitas vezes sabe? Tem vezes que não vou estar com aquela euforia de ficar lá criando uma dieta pra não sei o quê. Tu entende? Então é legal você não idealizar. Você tem que entender que toda profissão tem coisa ruim. Não fica pensando que quando eu me formar, quando eu tiver meu consultório, quando não sei o quê, aí sim eu vou ser feliz. Gente, a felicidade a gente precisa encontrar no dia a dia,
nas gratidões diárias, naqueles momentos que também são ordinários. Porque quando eu idealizo uma vida perfeita, eu vou sempre ficar esperando a felicidade chegar. E eu vou perceber que ela nunca vai chegar dessa forma, né? E eu acho que nos momentos que você está na profissão e ocorrem esses momentos mais difíceis, eu acho que ali também são oportunidades para você amadurecer como pessoa, por exemplo. Tem momentos que você vai ter que exercitar a tua paciência, que você vai olhar para uma situação, você vai respirar fundo. Vamos lá. Começa por aqui, depois faz isso, depois faz aquilo, entende? Mas também lá na frente você vai se tornar uma pessoa mais paciente, sabe? Muitas vezes a nossa geração, ela olha para alguma coisa que ela não gosta e ela simplesmente, não quero fazer, vou pular fora, sabe? Não. Cara, pensa que lá vai ter coisas difíceis, mas essas coisas difíceis, eu acho que a grande arte da vida é você resolver os problemas de uma maneira tranquila, de uma maneira sábia, né? Por exemplo, né? Depois que veio agora mais essa onda aí com os influenciadores, parece que todo mundo quer ser influenciador, youtuber e essas coisas, né? Mas, assim, as pessoas divinizam muito, elas pensam no influencer, eles só pensam do influencer na vida boa, né? Indo, sei lá, no salão de beleza, gravando os recebidos, mas tem muita coisa que tem que fazer. É parceria, é ir pra lá e pra cá, é fazer editorial, é planejar todas as postagens, é criar vários projetos ao mesmo tempo, sabe? Tem muita coisa por trás que é difícil também, que é muito puxado. Consegue entender? Então, a gente às vezes olha só aquela parte maravilhosa e esquece de olhar partes difíceis também. E aí você pode olhar essas partes difíceis e pensar, será que eu quero isso de fato? Calcula o preço antes das coisas. Coloca na balança e vê, opa, isso é assim, mas eu quero isso mesmo, eu vou me dedicar para isso acontecer, sabe? E isso é muito importante, né? E fazer meios de contatos, né? Conversar com pessoas que estão na área, né? Eu penso em fazer nutrição. Então conversa com uma pessoa que está formada. Como é que é? Como é que foi para você? Como que é o dia a dia? Se você tiver a oportunidade de acompanhar o dia a dia daquele profissional para você ver como que é, né? Conversa com um estudante de nutrição, por exemplo. Pergunta o que ele está achando, quais as expectativas dele, o que ele teve de frustração, o que foi bom. E isso já vai, assim, abrindo um horizonte para você ver algo mais concreto, né? É interessante que a gente, às vezes, acha assim, poxa, mas eu vou conversar com alguém que está trabalhando na área, mas será que essa pessoa vai querer gastar o tempo dela, né, para fazer isso comigo? E ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Como é legal quando chega uma pessoa e pergunta sobre o teu trabalho, né? Se alguém vem e pergunta para nós agora, como que é gravar podcast? Como que é trabalhar com as escolas? Cara, isso para nós vai ser uma alegria, sabe? A gente vai ter prazer em contar isso para a pessoa que quiser aprender. Então, às vezes, claro que você pode pegar um carrancudo lá que não quer falar, né? Sim. Mas eu acho que na maioria das vezes que você chega para alguém que trabalha numa profissão e você pergunta, olha, eu tô vendo o que vai ser da minha vida e do meu futuro e eu gostaria de saber como que funciona o teu trabalho. Será que você teria um tempo para conversar comigo? Eu acredito que essa pessoa vai encher o coração. Ela se sentir valorizada, né? Ela vai se sentir valorizada e ela vai querer falar com gosto mesmo, assim. E, gente, isso não custa nada, tá? Não custa nada. A maioria das pessoas, eu acredito que não vão cobrar, sabe? Elas vão pegar um tempo que elas vão estar mais tranquilas e elas vão ter o prazer de conversar com você e contar como é que é. Isso, gente, é valioso demais. E você pode fazer isso, sabe? Tira do papel e aplica na tua vida. Uma coisa que é legal também, gente, você que ainda está bem indeciso e não quer tomar uma decisão precipitada, com medo de começar algo e depois parar lá na frente, vou dar um exemplo da minha vida, né? Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar numa loja que consertava farol de carros lá do lado de Florianópolis, em São José. E foi um tempo muito legal, gente. Eu simplesmente topei, digamos assim, o segundo emprego que veio, porque o primeiro foi de telemarketing e eu fiquei 14 dias e pulei fora, que não era pra mim. Mas o segundo que veio era com o pai de um amigo meu e o meu amigo. Então a gente trabalhava junto. E eu aprendi muita coisa lá, sabe? E às vezes você vai pro emprego achando assim que você vai aprender só aquilo lá que o teu emprego oferece. Né? Eu achei que eu só ia aprender a consertar farol de carro. Gente, eu aprendi a me relacionar com pessoas. Eu aprendi a atender, quebrar os meus medos em atender telefone, que eu era super tímido. Então, quebrou minha timidez, me ajudou a me relacionar com pessoas, me ajudou a resolver problemas. E paciência. E até esse lance de
lá a gente criava muita coisa dentro do trabalho. Então, vamos dizer assim, vamos botar um móvel aqui. A gente ia lá, cortava a madeira, pegava a furadeira, pegava a serra tico-tico, furava. Então, teve muito aprendizado, sabe? Eu fiquei 10 anos nesse lugar, sabe? Foi 10 anos assim que eu tive um crescimento, não só como profissional, mas como pessoa, como ser humano. E eu devo muito ao meu patrão também, o seu Luiz, que ele sempre me ensinou, era um homem muito sábio. Então ele sempre me direcionou, assim, até mesmo com coisas da vida. A gente às vezes parava, conversava. Ele sempre me estimulou, sempre me disse que eu era capaz de resolver as coisas, me deu oportunidades. Porque Então, às vezes a pessoa ela fica assim, poxa, eu não vou arrumar um emprego que eu não quero, porque eu vou trabalhar um negócio que eu nem quero e vou ganhar pouco ainda, nossa, nada a ver. Mas às vezes não olha pelo dinheiro, sabe? Talvez você vai ganhar pouco mesmo no teu primeiro emprego. Mas, tipo assim, aquilo vai te dar uma experiência, né? vai te dar. Lembro do meu primeiro emprego, eu ganhava R$ 320, né? Era atendente lá na delegacia, no setor de CNH. Gente, mas eu, assim, foi tão bom, sabe? Eu começar a perceber que eu conseguia atender pessoas, né? Que eu levava jeito para aquela útil, coisa, né? se sentir útil, exatamente. Ganhar o seu dinheirinho, sabe? Não era um saláriozão, né? Era muito novinha mesmo assim. Mas isso, gente, isso faz diferença. Talvez você não vai ganhar tanto no dinheiro, mas você vai ganhar em experiência, né? E eu lembro que eu estava uma vez num outro emprego também, e eu falei para uma pessoa, bem assim, poxa, eu não estou muito bem, lá não é o meu lugar, sabe? Eu sinto que lá não é o meu lugar. E ela pegou e falou assim para mim, Lari, lá não é o seu lugar mesmo. Não é o seu lugar, mas lá é um lugar de passagem. Enquanto esse lugar é um lugar de passagem, aproveita, sabe? Suga o que você puder. Então, acho que você mudar essa mentalidade, né? E isso é muito rico, né? Eu acho que, por exemplo, assim, eu com 10 anos de experiência numa profissão. Agora, se eu pego e mudo de trabalho, o cara que vai olhar o meu currículo vai falar, poxa, ele foi fiel numa empresa durante 10 anos, sabe? Isso também traz uma credibilidade pro teu próximo trabalho, né? Sim. E eu acredito que quem vai contratar você para o futuro trabalho, ele, claro, está interessado na faculdade que você faz, na experiência que você tem, mas eu acho que mais do que isso, ele é interessado em quem você é, como você lida com pessoas, qual o teu caráter, sabe? Então, isso é muito, muito precioso também, essa experiência que você vai ganhando, o caráter que você vai desenvolvendo no emprego. Isso é muito legal. Uma dica que eu te dou, né? Você tá aí saindo do ensino médio. Ao mesmo tempo, você não precisa fazer tudo com muita pressa, né? Sair e já ir para uma faculdade. Você pode esperar um pouco de tempo, né? Percebeu, talvez começar num trabalho e perceber o que você quer fazer e depois começar uma faculdade. Porque eu já conheci muitas pessoas que começaram faculdades, aí trancaram, pagaram um monte, têm dívidas até hoje, sabe? Mas também não se demora muito. Porque se você se demora muito, você vai ficar preguiçoso. Essa é a verdade. Aí você vai empurrar com a barriga, depois eu começo um curso, não sei o quê, e você vai acabar não fazendo nada. Então tem o equilíbrio. Não espere muito tempo, mas também não seja extremamente apressado. Tenha equilíbrio, sabedoria nesse momento, né? Interessante que a gente muda, né? Eu comecei trabalhando lá na loja de faróis, trabalhei 10 anos e do nada eu entendi que não era mais aquilo que eu me satisfazia por completo. E aí eu fui estudar, fiz teologia para cuidar de pessoas. Então olha que doideira. Trabalhava consertando farol de carro, agora trabalho cuidando de pessoas. Então as coisas vão mudando na nossa vida, sabe? As nossas maneiras de se sentir realizado vão mudando. E não tem problema quando isso acontece, né? Então foi muito interessante essas mudanças que aconteceram. E assim, eu sempre mantive minha fé em Deus, sempre acreditei que mesmo mudando de trabalho, mesmo passando por situações difíceis, Deus estava cuidando da minha vida. Então eu fui com essa confiança, sabe? Eu acho que isso é um negócio legal que você pode preservar no teu coração, sabe? Cara, eu vou entrar numa profissão, mas eu tenho que ter ciência de que por trás de mim existe um Deus que cuida de mim. Existe um Deus que ele me sustenta. Quando eu saí de Floripa e fui para Curitiba, eu simplesmente fui sem emprego. E não consegui emprego na minha área. Eu tive que aprender uma profissão nova, foi quando eu fiz um curso de barbeiro, me aprimorei na profissão, consegui um emprego, e logo depois que eu estava trabalhando de barbeiro, eu já ganhava mais do que eu ganhava na outra empresa há 10 anos, sabe? E era uma coisa que eu nunca ia imaginar. Mas eu tinha sempre essa certeza, poxa, eu tô
colocando minha vida diante de Deus, pedindo para Deus direcionar os meus passos, para que eu não tome atitudes por mim mesmo, pelo meu egoísmo, pelas minhas vaidades. Entregar o seu caminho para Deus, de fato, né? Quando você consegue entregar, falar, Deus, sabe, eu quero entregar diante de ti essa situação. Me conduza, né? Conduza a minha vida para onde você quer. Né? Eu lembro, assim, de eu indo para uma entrevista de emprego e orando muito para Deus, assim, eu falava, Deus, se for de ti, faz que seja conforme a tua vontade, não conforme a minha vontade, né? E aí eu conseguia relaxar meu coração e parece que eu ficava extremamente mais tranquila, assim, para poder dar uma entrevista de emprego, sabe? Então, quando você consegue, de fato, entregar o seu caminho para o Senhor, isso é tão precioso, sabe? Isso faz muita diferença. Porque se a gente for analisar, o trabalho que a gente tem aqui na Terra, ele tem a ver com a nossa missão, com a ver com o que a gente está fazendo aqui. E quando a gente entende que Deus nos colocou num lugar, que Deus nos direcionou para essa missão, o trabalho, ele passa a ser não aquele peso de trabalho, mas uma missão. E você se sente satisfeito em estar cumprindo algo que Deus colocou na tua mão. Isso faz toda a diferença. Porque se a gente for analisar, o que é uma profissão? Profissão nada mais é do que você resolver problemas. Eu, como barbeiro, resolvi o problema de quem estava com o cabelo comprido. O Kim, o Jefferson, que estão aqui atrás das câmeras, eles estão resolvendo o problema da nossa gravação. A gente precisa de alguém para gravar, eles estão resolvendo um problema nosso. Quando a gente ajuda você a achar uma profissão, a gente está ajudando você a resolver um problema seu. Então pense, como você fica satisfeito ajudando pessoas? Muda a tua ótica um pouquinho de trabalho. Isso é um negócio que vai te trazer a realização. Você vê que o teu trabalho está ajudando a resolver o problema das pessoas. Você está ajudando pessoas. Então, acho que essa é uma boa dica para você poder descobrir aí qual é a tua profissão, te encaminhar no mercado de trabalho. Tenha paciência, né? Não coloque tanta pressão sobre as tuas costas e saiba que atrás de você, na frente do teu lado, Deus, ele está lá contigo e ele quer te levar para um bom lugar. Então, ore a Deus, peça para Deus sabedoria, sabe? Converse com pessoas mais velhas e aos poucos tome sua decisão. Não tenha medo de que uma hora as coisas vão mudar. Isso pode acontecer, mas eu tenho certeza que se você trabalha pensando em amar as pessoas, pensando em servir as pessoas, o teu trabalho vai ser muito melhor. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele mais o fará. É isso, gente. Obrigado por você que curtiu esse podcast. Não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir a gente no YouTube, no Spotify, nas redes sociais aí. Isso ajuda muito o nosso trabalho a se espalhar. E se você tem algum amigo que está confuso aí no que ele vai fazer, manda esse vídeo para ele e talvez possa ajudar também. É nóis. É nóis, gente. Valeu e até a próxima.